Hoje eu vou mostrar para você o que de fato é tratado dentro de um processo de planejamento financeiro profissional, que são os 7 pilares do planejamento financeiro. Eu estou tomando como base os 6 pilares adotados pela FPSB e pela Planejar, que no mundo é a Financial Planner Standard Board, né, que cuida da marca FPO ou da excelência do planejamento financeiro a nível mundial. E aqui no Brasil é Planejar. Então, no começo ali, eu coloquei a primeira, que é um método meu, tá? Que eu adoto com os meus clientes, que é a questão das finanças comportamentais, tratar a mente primeiro, tratar o modelo de dinheiro da pessoa, para depois entrar de fato nas ferramentas recomendadas para um planejamento financeiro de acordo com os padrões mundiais de excelência, tá? Vem comigo então, vamos ver como é que funciona. Vamos lá então, os 7 pilares do planejamento financeiro. Primeiro pilar, tá? Aqui eu vou tratar como eu faço nas minhas mentorias, nas minhas consultorias, mas para você saber como é que é instituído, tanto pela FPSB quanto pela Planejar, é a partir daqui, ó. Gestão financeira, tá? O 12, 13, 4, 5, 6 e o 7. É justamente a sequência que a Planejar e a FPSB recomendam para que a gente faça um planejamento financeiro de excelência de nível mundial, tá? Mas primeiro eu trato o quê? Primeiro eu trato as finanças comportamentais, que também é um assunto que é dado em prova, que é pedido em prova quando vai fazer o CFP, é um dos assuntos, tá bom? Mas aqui eu mesclo aqui, como eu fiz o curso de coach financeiro também, eu mesclo com algumas ferramentas do coach também que me ajuda muito a identificar tanto o perfil comportamental dessa pessoa e também colocar algumas ferramentas para que ela possa praticar isso e mudar alguma mentalidade ali limitante que ela tenha, tá? Vamos lá então. Primeiro, finanças comportamentais, tá? É a primeira fase. A gente vai aqui analisar o perfil comportamental do cliente para, inclusive, falar com ele na linguagem que ele mais gosta de ser ouvido e também para adequar as ferramentas de acordo com o perfil comportamental dele. Tá? Isso aqui é fundamental. Depois vem algumas, se necessário, na verdade, vem algumas ferramentas de programação neurolinguística para que a gente possa reprogramar ali alguma crença negativa que ele tenha com relação ao dinheiro desde a infância. Depois vem crenças, valores e hábitos financeiros. Tá? A gente vai fazer um apanhado geral dos hábitos financeiros deles e do cliente para entregar algumas ferramentas que vão ajudá-lo a mudar os hábitos financeiros para uma mente realmente de investidor e não uma mente de devedor. E depois vem heurísticas e vieses. Isso aqui cai muito na prova, que é sobre... por exemplo, não sei se você certamente já deve ter ouvido, o viés de manada. Eu vou com a manada. Quando todo mundo está comprando muito, vai lá e compra aquele investimento. Então, isso é um viés do mercado financeiro. Então, isso aqui é muito visto, é muito estudado, é muito mostrado no livro Rápido e Devagar. Eu tenho ele aqui, mas não vai dar para pegar agora, que é inclusive, esse livro aqui, ele é inclusive citado para a prova do CFP, né? Então, primeira coisa, tratar o comportamento, tratar os padrões de comportamento do seu cliente, para depois entrar com as ferramentas que aí, de fato, esse cliente vai praticar essas ferramentas já com as crenças dele bem trabalhadas, tá? Isso aqui é fundamental. Vamos para o segundo aqui. O segundo é gestão financeira e patrimonial, tá? Aqui a gente já entra já com as ferramentas, entra com planilha para poder fazer o orçamento familiar, poder fazer o balanço patrimonial, para identificar de fato o quanto o seu cliente é rico, tá? Talvez a maioria, é interessante que a maioria dos clientes não sabem o quanto são ricos. Mas é lá no balanço patrimonial, quando chegar ali no patrimônio líquido, na linha do balanço patrimonial, que eles vão saber qual realmente é o grau de riqueza deles. Isso aqui é muito, muito importante. Depois a gente entrega algumas ferramentas, aplicativos, planilhas de fluxo de caixa, para que ele possa controlar o fluxo de caixa dele, o que entra e o que sai, tanto mensal quanto anual, e também grau de endividamento, enfim. É um apanhado geral aqui, a gente vai ter um apanhado geral para colocar na frente dele ali tudo, a forma como está as finanças dele, tá? Tudo que envolve as finanças dele e uma fotografia bem exata das finanças dele. A partir daqui, a gente vai para os próximos níveis. Qual é o próximo nível? Projetos de vida e aposentadoria, tá? Aqui a gente vai realmente fazer um projeto dos objetivos de vida dele e também a gente vai traçar a linha de tempo dele, que é o ciclo de vida, para saber até quando ele vai acumular patrimônio, acumular riqueza, para a partir daqui, desse ponto, por exemplo, 70 anos, 65 anos, eu quero me aposentar aos 70 anos, por exemplo. A partir dos 70 anos, ele vai apenas consumir tudo aquilo que ele construiu durante toda a vida. Então é aqui que a gente vai definir com ele. Tem uma planilha para isso,
que a gente vai colocar ali, tem um gráfico, a partir do momento que ele parar de trabalhar, o tanto que ele vai consumir, se ele vai só consumir esse dinheiro, ou se ele vai acumular um patrimônio tão alto que ele vai viver só dos rendimentos desse patrimônio. Então isso é bem definido na hora que a gente faz essa planilha, na hora do ciclo de vida do cliente. E fontes de renda da aposentadoria, com o que ele vai sobreviver depois que ele se aposentar? Ele vai sobreviver só da previdência social, ou ele vai fazer uma previdência privada, ou vai criar patrimônio, comprar imóveis, por exemplo, para alugar, para poder viver desses patrimônios, ou ele vai investir em ações, em fundos imobiliários, para que esses investimentos deem uma segurança financeira para ele no futuro. A gente vai definir isso aqui nos projetos de vida e aposentadoria. E depois a gente vai explicar para ele como é que funciona a previdência complementar, caso ele queira fazer, e é muito recomendado que faça, pelo menos no valor baixo inicialmente, para que explicar para ele a importância de se ter uma previdência complementar, tá? Criar mecanismo para que ele não fique desassistido depois que ele não tiver mais o vigor que ele tem hoje para trabalhar, tá? Depois disso, a gente vai para o 4, gestão de ativos e investimentos, tá? Aqui a gente vai traçar a tolerância a risco, né, que é a análise do perfil do investidor, vai ver quais são os objetivos de investimento, tá? Porque cada investimento tem um nome, a gente vai ter que traçar esses objetivos e de acordo com os objetivos do cliente a gente vai direcionar para um investimento ou para o outro. Alocação de ativos, mostrar para ele ali como é que é feito, né? Se ele vai fazer, se ele vai contratar uma corretora ou se a gente, se tiver, na verdade, uma certificação lá, tiver a autorização da Comissão de Valores Imobiliários, você pode trabalhar com gestão de ativos de investimentos para pegar realmente e indicar a carteira para o cliente. Se não tiver, aí direciona para quem tem essa competência, tá? E também depois disso, fazer o rebalanceamento de carteira, que aqui eu estou colocando só 4, tá? Estou colocando só 4 itens aqui de cada tópico, porque não dá tudo, né? Mas é muito, muito mais coisa que tem aqui, tá? Mas os 4 principais eu estou colocando aqui. Então, no rebalanceamento de carteira, a gente vai olhar, por exemplo, definiu que seria 50% renda fixa e 50% renda variável. Só que, por exemplo, colocou 100 mil na renda fixa e colocou 100 mil na renda variável. Depois de 3 meses, depois de 6 meses, a renda variável te deu 105 mil, por exemplo. Então, se era 50% em renda fixa e 50% em renda variável, vai tirar 2.500 daqui e vai jogar para cá, para sempre balancear a carteira no que foi estabelecido ali de acordo com o perfil do cliente, tá? E uma série de outras coisas, tá? Uma série de outras coisas mesmo. Aqui tem um mundo de oportunidades aqui e um mundo de possibilidades aqui na gestão de ativos e investimentos. Depois disso, a gente vai para gestão de riscos e seguros, tá? Vai ali analisar o que realmente a família precisa desse cliente, tá? E vai fazer ali os seguros do carro, os seguros da casa, os seguros pessoais, seguro de vida e a proteção patrimonial, tá? Que é, isso que eu falei, proteção da família, proteção patrimonial, que são os bens dele, da casa, do carro, e fundamentos de risco e seguro. A gente vai explicar como é que funciona para o cliente e ele vai lá e pode escolher uma corretora, mas a gente já, com a expertise que a gente já tem, a gente já pode mostrar para o cliente, olha, aqui está mais barato, aqui as condições são as mesmas e está um pouquinho mais barato, aqui, essa corretora aqui, essa seguradora aqui é muito mais conceituada do que essa, então a gente vai fazer isso e depois implementar de fato os seguros. Se o cliente quiser, a gente pode contratar uma seguradora ou então um corretor de seguros, para inclusive explicar para ele, e claro que a gente que vai ser o comandante de toda essa embarcação aqui. A gente pode contratar um advogado, pode contratar um corretor de seguros, enfim, pode contratar um consultor de investimentos da CVM, mas a gente que vai estar no comando da gestão financeira, do planejamento financeiro desse cliente, tá? E aqui é para proteger o cliente, tá? Isso aqui é fundamental, proteger o cliente e a família dele. Depois, planejamento tributário, tá? A gente vai criar estratégias ali para fazer a elisão fiscal. Existe a evasão fiscal, que é quando sonega impostos, que é ilegal, e a elisão fiscal, que é quando você utiliza de mecanismos legais para poder dar menos carga tributária para o seu cliente, tá? Olha lá, declaração de ajuste anual, a gente vai saber se é declaração completa ou declaração simples. De acordo com isso, a gente vai readequar ali, por exemplo, um plano de previdência para ele, tá? Vai fazer toda a diferença saber como é que é feita a declaração dele, se realmente está sendo feita de uma forma certa, para que ele não tenha uma carga tributária tão alta, tá? Tipos de rendimento, tributação sobre investimentos, tributação sobre fundos e aplicações financeiras. A gente vai mostrar para ele tudo o que ele for fazer, vai ter tributação, obviamente. Entrou no mercado financeiro, vai ter que pagar imposto. Mas a gente vai criar estratégias
para que esses impostos sejam bem mais baratos para ele, ou pague bem menos impostos do que se fosse investir de forma aleatória, assim, sem nenhum conhecimento profissional, sem nenhum profissional, por exemplo, acompanhando ele nesse processo, tá? E por último, planejamento sucessório. Aqui a gente vai tratar, inclusive, das pessoas que amam, tá? A gente vai cuidar das pessoas que o cliente ama depois que ele partir. Isso aqui é fundamental, é muito importante. As pessoas, principalmente as pessoas de poder aquisitivo maior, quando elas morrem, infelizmente a família vai junto. A família se destrói junto porque todo mundo começa a brigar querendo os bens. Então, planejar antes que a pessoa parta daqui, com o que vai ser, o que vai acontecer com os bens dessa pessoa, faz toda a diferença. Isso aí, inclusive, faz com que a família fique em harmonia depois que essa pessoa partir. Tá? Ó, testamento, doação, inventário, previdência, enfim. São mecanismos que a gente vai usar para que essa pessoa, para que a família dessa pessoa não fique desassistida depois que ela vier a partir, que ela vier a faltar. Porque a gente sabe que o inventário é muito caro, o processo depois de um inventário, depois que a pessoa morre, é muito custodioso. Então, planejar isso também é fundamental. Então, isso aí, aqui estão os 7 pilares do planejamento financeiro, tá? É tudo isso aqui que a gente usa de fato num planejamento financeiro profissional e de acordo com os padrões de excelência do planejamento financeiro mundial, tá? Isso aqui é muito importante você saber, inclusive é matéria de prova. E se você prestar bastante atenção aqui, você vai ver que a gente trata as finanças do cliente de forma holística. A gente trata o cliente desde lá da gestão financeira, desde a mente dele até a gestão financeira. E por último, a gente trata das finanças dele, inclusive quando ele partir. Então, é muito gratificante fazer isso, tá? Eu achei interessante colocar esse vídeo aqui logo de primeira, explicando de fato o que acontece no planejamento financeiro, para que vocês já fiquem sabendo que é algo muito, muito, muito valioso. E aqui no Brasil está apenas começando essa profissão, né? As pessoas conhecerem de fato o planejamento financeiro. Mas lá nos Estados Unidos já é uma realidade muito forte. As famílias têm o seu médico, o seu advogado e o seu planejador financeiro. E se as pessoas adotassem realmente isso no Brasil, a nossa realidade seria bem, bem diferente, tá bom? É isso. Eu sou o Gustavo de Mello, seu planejador financeiro. Obrigado por ter assistido. Não esquece de curtir aqui esse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal para fortalecer o nosso canal aqui, para mostrar para o YouTube que de fato esse conteúdo aqui é um conteúdo de valor, tá? E compartilhe com quem você acha que precisa ver esse conteúdo, tá bom? Beijo, pessoal. Tamo junto. Eu sou o Gustavo de Mello, mais uma vez, seu planejador financeiro. Valeu!